E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA eu vou analisar um circuito RLC série de forma analítica. Vamos lá? Temos aqui então um circuito onde eu tenho uma fonte de alimentação senoidal, um resistor, um indutor e um capacitor. Esta minha fonte ela tem as informações com seus valores de tensão e valor eficaz, RMS, frequência e também uma fase inicial. Essas são as minhas primeiras considerações. Bom, o primeiro passo para resolver esse circuito série é você calcular as reatâncias indutivas e capacitiva, pois os indutores e capacitores são dados em outras unidades e eles variam a sua oposição de acordo com a frequência. Então você tem que transformar Henry de indutor em ohms, calculando a sua reatância indutiva, e tem que transformar o capacitor na sua reatância capacitiva. As fórmulas já conhecidas para XL, ômega-L ou 2πfL, ou XC para reatância indutiva, 1 sobre ômega-C, que é igual a 1 sobre 2πfC. Bom, calculadas então as suas reatâncias, você pode transformar essas reatâncias em impedâncias. No caso da impedância indutiva, você adiciona o mais J, o número complexo. No caso da impedância capacitiva, você vai adicionar o menos J. Esse mais J significa o ângulo positivo de 90 graus e o menos J significa o ângulo negativo de 90 graus. Aqui nós temos coordenadas retangulares. Você pode então passar para a coordenada polar utilizando exatamente esta conversão, em que o mais J para o indutor significa um ângulo de 90 e para o capacitor nós temos um ângulo menos J equivalente menos 90 graus. Bom, então você calculou a sua reatância, a sua impedância. Agora você pode então juntar todos os três elementos, porque eles estão em série. Então você tem que fazer a junção da resistência com a reatância indutiva, com a reatância capacitiva, já compostas pelo elemento complexo, pelo J, ou seja, na verdade pelas suas impedâncias. Então, para você obter a impedância série, você tem que levar em consideração não somar diretamente R com XL com XC, mas sim com os números complexos. Então você pode ter em coordenada retangular, por exemplo, a impedância sendo igual a R mais ou menos J XLC. Estou chamando um X aqui genérico de XLC. Bom, o valor dessa impedância, o ângulo, vai ser definido positivo ou negativo, dependendo do valor das reatâncias que você obtiver para o indutor e para o capacitor. Então, se a reatância indutiva for maior que a reatância capacitiva, você terá um circuito indutivo. Se a reatância capacitiva for maior que a reatância indutiva, você terá então um circuito capacitivo. E isto vai influenciar diretamente neste sinal. Se aqui nós tivermos uma relação positiva, vindo aqui dessa diferença do JXL menos JXC, então esse resultado aqui, se ele for positivo, o circuito é indutivo. Se ele for negativo, o circuito é capacitivo. Você pode também transformar esta impedância série utilizando as equações baseadas aí no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, ou utilizar diretamente uma calculadora com as funções de conversão de retangular a polar. Bom, uma vez que você tenha definido, calculado já a sua impedância, o próximo passo é calcular a sua corrente. Então você vai dividir a tensão da fonte por esta impedância que você acabou de calcular. É a famosa lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividido por oposição. Calculada a sua corrente, então agora sim você volta no circuito original e como eles estão em série, todos os elementos aqui, você irá utilizar exatamente a corrente calculada para calcular então a tensão sobre o resistor, a tensão sobre o indutor e a tensão sobre o capacitor. Então você irá utilizar a lei de Ohm aplicada a esses três elementos. R vezes I, ZL, impedância indutiva, vezes I, e ZC, impedância capacitiva, vezes I. Observe o pontinho sobre os elementos, sobre as grandezas elétricas aqui, indicando que nós estamos trabalhando aqui com a notação fasorial, com elementos
complexos. Então nós estamos levando em consideração aqui elementos de fase, né, e também com o módulo, né, não somente módulo, mas também as fases. Vamos avaliar aqui um exemplo numérico, né, para verificar, né, todos esses passos no cálculo de um circuito RLC série. Bom, tem aqui então o meu circuito, onde eu vou considerar, né, uma fonte de 127 volts RMS na frequência de 60 Hz com 0 graus, né, de fase inicial. Vou considerar aqui um resistor de 100 ohms, um indutor de 270 mH e um capacitor de 82 microfarad. Bom, o primeiro passo é calcular as reatâncias XL e XC. Para XL você utiliza a fórmula 2πfL e substituindo aqui os valores, obtemos aqui 101,79. Para o capacitor, a fórmula é 1 sobre 2πfC. Substituindo aqui os valores, então obtemos aí uma reatância capacitiva de 32,35. O que isso significa que o indutor de 270 mH na frequência de 60 Hz equivale a uma oposição, a uma reatância de 101,79. Um capacitor de 82 microfarads na frequência de 60 Hz equivale a uma reatância capacitiva de 32,35 ohms. Calculadas as reatâncias, nós temos que adicionar aqui, né, os números complexos, né, porque as impedâncias, né, elas estão defasadas com relação ao resistor. Né? Nós temos uma oposição e uma defasagem à corrente em função da resistência e dos elementos reativos, capacitor e indutor. Então, basta adicionar o mais J ao indutor, você terá, né, a sua impedância indutiva, e transformando também, né, em coordenada polar, o mais J significa 90 graus. Né? Então ficaria 101,79 com o ângulo de 90. Em coordenada retangular, né, então a impedância capacitiva fica dada por menos JXC, menos J 32,35, que foi o valor obtido anteriormente, e coordenada polar 32,35 com um ângulo de menos 90. Então sempre é desta forma. O indutor recebe mais J, ângulo mais 90, o capacitor recebe menos J, ângulo menos 90. Dessa forma agora, para juntar os três elementos, né, em coordenadas retangulares, eu vou somar R mais ZL mais ZC, não esquecendo do J. Obtendo aqui então como resultado 100 mais J, 69,44. Bom, a parte de resistência, né, é a parte real. A parte imaginária, a parte do J, é a parte onde você somou, né, a impedância indutiva com a impedância capacitiva. E o equivalente aqui de mais J 101,79 menos J 32 resultou numa parte imaginária de J 69. O que isso significa? Significa que a parte indutiva é maior do que a parte capacitiva, né, como equivalência desse circuito. Então, este circuito é considerado como um circuito indutivo. Bom, então nós podemos converter também, né, esta impedância, que está em coordenadas retangulares, para coordenadas polares. E aí nós obtemos aí 121,75 com um ângulo de mais 34. Bom, você pode obter esse ângulo, né, e este módulo, né, aplicando Pitágoras e também relações trigonométricas do triângulo retângulo, ou utilizando diretamente uma calculadora. Bom, uma vez que você tenha calculado a sua impedância, agora sim você aplica a sua lei de Ohm, onde a corrente que sai da fonte é igual a tensão dividido pela oposição total, pela sua impedância. Substituindo aqui os valores, né, nossa fonte de 127 com um ângulo zero, dividido aí por 121,75 com o ângulo de mais 34,78, obtemos aqui para a corrente, né, um módulo de 1,043, que é o equivalente a 127 dividido por 121,75, com um ângulo de menos 34, que é equivalente a 0 mais 34, só que nós temos aqui, né, no numerador, denominador, você troca o sinal, então fica 0 menos 34, por isso você tem um ângulo negativo. Né? Sempre que você considera o ângulo da tensão da fonte, né, em zero, o ângulo da corrente será o ângulo simétrico, né, ao ângulo da
impedância, né? Então, se você observou, a impedância tem o ângulo mais 34 e a corrente o ângulo menos 34. Bom, calculadas as correntes, então você pode agora retornar ao circuito original, né, e calcular a tensão em cada um dos seus elementos, aplicando a lei de Ohm. Então, para o resistor, VR igual a R vezes I, substituindo aqui os valores, obtemos aqui uma tensão de 104,3 com um ângulo de menos 34,78. Muito importante, o ângulo da tensão no resistor é o mesmo ângulo da corrente que passa por ele. Para o indutor, seguindo o mesmo procedimento, só que agora é VL igual a ZL, ou seja, a sua impedância indutiva vezes a corrente. Substituindo os valores, obtemos aqui 106,17 como módulo da tensão no indutor e o ângulo mais 55,22. O ângulo vem aqui no caso de mais 90, como aqui nós temos multiplicação, os ângulos são somados, como esse ângulo já é negativo, então 90 menos 34, obtemos aqui 55,22. Bom, e para o capacitor, seguindo o mesmo procedimento, VC vai ser igual a CC vezes I. Substituindo os valores, obtemos aqui uma tensão, um módulo com 33,74 com um ângulo de menos 124,78. Bom, então em resumo para o circuito RLC série, primeiro você tem que calcular as suas reatâncias indutiva e capacitiva, depois você vai calcular as impedâncias indutiva e capacitiva, ou seja, adicionar o mais J e o menos J. Você junta então agora as reatâncias, que viraram impedâncias, junto com a resistência, para então obter a sua impedância em série, a sua impedância total. Calculada a impedância, você consegue então determinar a sua corrente, e uma vez determinada a corrente, você aplica a lei de Ohm em cada um dos elementos, e assim você obtém a tensão em cada um deles. Bom, galera, com relação aí ao circuito RLC série, dessa forma de análise analítica, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.